Nosso desejo é subir até onde Deus está, até a presença do nosso Deus. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração. Paizinho, clamamos para que neste momento, nesta hora, venhas tomar o lugar que é teu por direito, que é o lugar de controle das nossas vidas, lugar de senhorio, lugar de domínio, Deus. Sim, que venha o teu reino e a tua vontade sobre as nossas vidas, que ele seja feito sobre nós, assim como é feito no céu, Deus. Vem, toma o teu lugar.
Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos. Quero convidar-vos a abrir comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 55. E vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá a ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Amém. Vamos orar? Santo Deus, bendizemos o Teu nome, agradecemos-Te porque podemos estar aqui, agradecemos-Te pela Tua palavra, que há tantos anos atrás enviaste por meio do Teu profeta Isaías. Agradecemos-Te, ó Deus, porque Tu és um Deus que fala, que se revela, e Tu és um Deus que procura apenas o melhor para nós. Nesta manhã, intercedemos e rogamos para que o Teu Espírito possa estar presente neste lugar, para tocar nos nossos corações, para nos incomodar, para nos corrigir, para nos exortar, para fazer, ó Deus, com as nossas vidas aquilo que Tu mesmo sabes que nós necessitamos. Fica conosco, dá-me sabedoria e graça a mim, para poder transmitir aos meus irmãos aquilo que também falaste comigo. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se pudéssemos, talvez, resumir o tema central deste texto numa pergunta, eu penso que essa pergunta seria aquela que está ali: como obter satisfação plena? De várias formas e de várias maneiras, o profeta fala sobre tipos de satisfação. E, com base nisso, deixem-me contar-vos uma história que também um dia eu ouvi. Era uma história sobre um homem rico, um empreendedor, que estava certo dia a gozar as suas férias e a passear numa praia. E nessa praia, um pouco mais à frente, ele viu um barco, um pequeno barco de pesca, e junto a esse barco estava um homem, um pescador, junto com as suas redes, e ele estava deitado na areia a contemplar o mar e o pôr do sol que estava a acontecer naquele momento. E aquele homem achou que aquela poderia ser talvez uma boa altura para
ensinar alguma coisa àquele pescador, àquele pobre pescador, poder talvez transmitir alguma sabedoria da sua experiência de vida àquele homem. Então ele chegou-se perto dele e ele perguntou: "Por que é que não estás a pescar?" E aquele homem respondeu: "Eu já pesquei o suficiente para mim hoje. Já pesquei o peixe que eu preciso para o meu jantar e, portanto, já não tenho mais nada para fazer." E aquele homem rico ficou intrigado com esta afirmação e ele perguntou: "E porquê é que não vais pescar mais? Porquê é que não pescas mais do que o suficiente?" E aquele homem perguntou: "E o que é que eu faria com todos esses peixes?" E o homem rico respondeu: "É muito fácil. Podias ir ao mercado e venderias. Com isso ganharias mais dinheiro. Com esse dinheiro poderias eventualmente comprar outro barco, um barco maior, um barco melhor. Poderias comprar mais redes. Eventualmente, conforme fosses pescando mais e mais, poderias comprar mais e mais barcos, podias contratar outros trabalhadores, poderias ter uma frota de pesca e rapidamente ficarias rico como eu." E aquele homem, depois de tudo isso, perguntou: "E depois o que é que eu faria?" E o homem rico respondeu: "Bem, depois poderias estar como eu, nesta praia deserta, a gozar das férias, a gozar da vida." Aquele homem abanou a cabeça e, pensativo enquanto olhava o pôr do sol, respondeu: "E o que é que pensas que eu estou a fazer agora?" É difícil encontrar contentamento com aquilo que temos. Na verdade, é muito mais fácil encontrarmos pessoas como este homem empreendedor do que pessoas como o pescador. A maior parte das pessoas neste mundo, curiosamente, não parece satisfeita com aquilo que tem. E há sempre uma expectativa de algo mais, de melhoria, de ganhar um pouco mais, de trocar de casa, trocar de carro, ter mais coisas, comprar mais algumas coisas que precisamos, mas depois, num mês não dá, no outro mês não sobra. Talvez se ganharmos Euromilhões, um dia poderá ser possível, e parece que há sempre um obstáculo à nossa satisfação. Parece que há sempre alguma coisa que falta. Por que é que isso acontece? Eu penso que a resposta reside no facto de que, por norma, as pessoas procuram satisfação nas coisas erradas. É isso que o profeta Isaías nos pergunta no verso 2. Ele diz: "Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?" As pessoas procuram satisfação em coisas, em posses, em relacionamentos, em realizações pessoais. E essas coisas, embora sejam boas e muitas delas até necessárias, mas a satisfação que elas trazem é uma satisfação que é temporária, é uma satisfação que é totalmente dependente das circunstâncias e, por isso, tanto vem como vai. Mas o profeta Isaías está a falar aqui, e Deus, através dele, está a falar de um outro tipo de satisfação. Uma satisfação que é total, é plena, é duradoura. E a pergunta é: como é que podemos obter essa satisfação? E ele mesmo dá as respostas. São 4 pontos que nós vamos aprofundar. O primeiro está nos primeiros 2 versos. Ele diz: "Vinde, comprai e comei." Esta chamada para vir é um convite. É um apelo para uma deslocação. Vir implica mudar de sítio. Implica que eu estou num lugar e eu vou para um lugar diferente. Implica uma mudança, implica uma ação, implica uma atitude. Implica, em grande medida, uma decisão livre, voluntária, consciente de querer estar num outro lugar em que eu não estou agora. Por esse motivo, e porque é um convite, e como todos os convites, este é um convite que pode ser recusado. É um convite que nós podemos não aceitar. Não é porque nos obrigam que nós temos... não é porque nos obrigam, não é porque nos convidam que nós temos a obrigação de ir. Mesmo até a graça de Deus é alguma coisa que pode ser recusada. Porque Deus sempre respeita a nossa decisão pessoal. E é curioso que pode parecer, à partida, que este convite que é feito, no capítulo 55 de Isaías, é um convite para todos. Mas não é assim. Há 2 características
que Deus procura naqueles a quem Ele está a convidar. A primeira característica é que é preciso ter sede. Verso 1 diz: ó vós todos que tendes sede, vinde. Então, em primeiro lugar, é preciso ter sede. A água é, como todos sabemos muito bem, um bem essencial. É alguma coisa que talvez é uma das substâncias mais importantes para a nossa vida, para o nosso sustento, para a existência da própria vida. Quando os astronautas e lá os astrónomos e não sei o quê ficam à procura de água nos outros planetas, porque isso é essencial para a vida. Mesmo os nossos corpos são compostos por cerca de 70% de água. E é algo que nós temos que estar sempre a repor. Estudos apontam que nós podemos ficar no máximo 3 dias sem consumir água, senão iremos morrer. Portanto, a sede é algo que todos temos. Todos já passamos por essa experiência. Mas a sede que é retratada aqui é uma sede diferente, é uma sede de um outro tipo. Embora seja alguma coisa que é igualmente essencial. É uma sede de Deus, é uma sede pelas coisas espirituais. E a água e comida têm uma duração muito curta. Mesmo, pelo menos a comida estraga-se rapidamente, a água também pode ficar choca. E quando nós ingerimos, também os seus efeitos são efeitos temporários e, na verdade, a sua duração é muito pouca e rapidamente nós temos que comer ou beber novamente. O que acontece é que sem comida ou sem bebida nós iremos morrer, inevitavelmente. E sem alimento espiritual, a mesma coisa acontece, nós iremos morrer espiritualmente. Jesus comparou-se a este tipo de necessidades. Ele disse: eu sou a água viva. Ele disse: eu sou o pão da vida. E quando ele afirmou isso, ele estava a afirmar que ele é tão ou mais essencial do que essas coisas para nós. Na verdade, todos nós, de uma forma ou de outra, ansiamos por alguma coisa que nos preencha espiritualmente. Todos nós temos um certo apetite espiritual, um buraco na alma, como diz Agostinho, que precisa de ser preenchido. Às vezes as pessoas tentam preencher esse buraco com outras coisas, seja com os deuses do futebol ou com os ídolos da música. Mas sem esta verdadeira água e pão que Jesus está pronto a oferecer, esse vazio sempre vai continuar. E Deus está aqui a prometer satisfação, e é uma satisfação que é plena. É uma satisfação para a sede, mas que é tão plena que Deus não providencia apenas água. Vejam no fim do verso 1, Ele providencia também vinho e leite. Ele providencia mais do que aquilo que nós precisamos, mais do que aquilo que nós procuramos. Não é apenas a nossa subsistência, é abundância. É muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas para isso é preciso ter sede. A segunda característica que Deus procura nas pessoas a quem Ele faz este convite é que encontramos ainda no verso 1, é que é preciso não ter dinheiro. Todos já passamos por esta experiência. Vamos comprar pão, ou estacionamos apenas por 5 minutos e é preciso meter uma moeda no parquímetro, e metemos a mão no bolso, a ver se encontramos alguma coisa para pagar, e a moeda que poderíamos pensar que estaria por lá não está. O que vamos fazer? Pedir emprestado, não há ninguém a quem pedir. Pagar com multibanco, o parquímetro não aceita e o homem da padaria também não aceita por um valor assim tão baixo. Vamos pedir fiado, também não aceitam. Que bom seria se as coisas fossem de graça. Que bom seria se não fosse necessário pagar. O que está embutido neste apelo é uma necessidade de reconhecer que nós precisamos de ajuda. De que nós precisamos de alguma coisa e não temos como obter essa coisa. Não temos forma como obter isso, não temos modo de pagar. É um reconhecimento de que nós somos pobres, necessitados e completamente dependentes de Deus para obter este tipo de satisfação. E nós somos dependentes pura e simplesmente porque não há quantidade suficiente de dinheiro. Mesmo que tivéssemos
todo o dinheiro do mundo. E nem sequer há nenhuma loja onde nós pudéssemos comprar este tipo de satisfação. Não há nenhuma loja onde nós possamos comprar alguma coisa que vá preencher este vazio. Na verdade, é curioso que há pessoas que, talvez na sua mente, tentam comprar a salvação. Tentam fazer isso através do dízimo, ou dando aos pobres, ou fazendo alguma coisa. Mas a verdade é que não se pode comprar aquilo que é de graça. Houve um pintor que viveu há vários séculos atrás, na Grécia Antiga. O seu nome era Zeuxis. E ele era natural de uma cidade que se chamava Heráclia. E esse pintor, quase no final da sua vida, decidiu oferecer todas as suas obras à sua cidade natal. E ele decidiu oferecer porque, ainda que algumas pessoas quisessem comprá-las, ele achava que elas eram tão extraordinárias, que eram umas obras-primas, que dinheiro nenhum seria capaz de as comprar. Que colocar um preço nessas suas obras seria, de uma certa forma, depreciar o seu real valor. E, portanto, ele decidiu oferecê-las à sua natal. Talvez ele era assim um bocadito convencido, pelo menos no que toca às suas qualidades artísticas. Mas numa coisa ele acertou. É que há algumas coisas que são boas demais para serem compradas. Algumas coisas são boas demais para podermos atribuir-lhes um determinado valor monetário. E nesse sentido, como podemos nós atribuir um valor à salvação? Como podemos nós atribuir um valor à presença de Deus nas nossas vidas? Como podemos comprar alguma coisa quando não temos dinheiro suficiente para isso? A resposta é que apenas podemos fazer isso quando o preço já foi pago. Quando aquilo que era necessário pagar ou fazer, alguém já fez por nós. Na verdade, a graça que nós dizemos muitas vezes não é de graça. Ela custou alguma coisa. Ela custou a Deus. Deus pagou o preço necessário. Então é preciso, em primeiro lugar, ter sede e depois não ter dinheiro. Próximo aspecto que é necessário também para obter a salvação está no fim do verso 2 em diante. Ele diz: ouvi-me atentamente. E depois no verso 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi. Então é necessário ouvir. É um apelo que nós precisamos de ouvir. Mas ouvir é muito mais do que escutar, é muito mais do que alguma coisa que entra no nosso ouvido e sai pelo outro. O apelo é para ouvir atentamente, é para inclinar os nossos ouvidos. O problema que nós enfrentamos é que nós vivemos num contexto e num mundo e numa sociedade em que há muitas distrações. E com isso é muito fácil que a nossa atenção se disperse. E então o que é pedido aqui é uma atenção que seja não repartida, uma atenção total, um foco, uma atenção exclusiva na palavra de Deus. E ouvir também é algo que é necessário ao desenvolvimento de qualquer relacionamento. Ontem, no curso de casais, falámos precisamente sobre isso. É um aspecto fundamental para a comunicação, para podermos conhecer o outro. Se nós não ouvirmos a história do outro, quais são os seus desejos, quais são os seus medos, os seus anseios, nunca poderemos conhecer, na verdade, uma outra pessoa. E isto é ainda mais importante no que se refere ao nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos conhecer Deus se não fizermos este esforço de o ouvir. E este desenvolvimento do relacionamento com Deus é alguma coisa que nós temos que ter como uma prioridade nas nossas vidas. Vejam só no verso 3, quando Deus renova o apelo para essa chamada, para que nós possamos ir até Ele. Aí no verso 3 ele diz: vinde a mim. No verso 1 o convite é para uma espécie de algum banquete ou de um mercado onde podemos comprar alguma coisa. No verso 3 o convite é para irmos até ao próprio Deus. O próprio Deus é o banquete. O próprio Deus é o prato principal da ementa. O próprio Deus é aquilo que satisfaz,
O próprio Deus é esta água, este vinho, o leite, a gordura, aquilo que é necessário para a nossa satisfação. Por isso ele diz, vinde a mim. Não há necessidade maior que nós tenhamos do que a necessidade de um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, usam uma expressão que muitas vezes nós ouvimos falar, usam uma expressão para esse relacionamento. E essa expressão é a palavra aliança, que está aí também no verso 3, quando ele fala sobre uma aliança perpétua. Uma aliança, e no caso, a aliança que Deus tinha com Israel, atingiu o seu ponto mais alto no reinado de Davi. Por isso é que Davi também é mencionado nesse verso. E essa aliança incluía, por um lado, da parte de Deus a promessa de terra, a promessa de sustento, promessa de paz, de proteção, e em retorno Deus esperava e exigia obediência, devoção e adoração exclusiva. E com base nisso, muitas vezes nós podemos questionar e perguntar como é que uma pessoa era salva no Antigo Testamento. Antes de Jesus ter vindo, antes de Jesus ter morrido na cruz, como é que as pessoas eram salvas? As pessoas eram salvas simplesmente por estarem num relacionamento de aliança com Deus. Neste relacionamento de aliança com o próprio Deus. No Novo Testamento, curiosamente, as coisas não são assim tão diferentes. Jesus disse que o seu sacrifício, a sua morte, era o sinal de uma nova aliança. Portanto, nós continuamos numa aliança com Deus. Os parâmetros dessa aliança variam ligeiramente, mas nós somos salvos porque estamos numa aliança com Deus. E os resultados para nós de estarmos nesse relacionamento de aliança com Deus são um reflexo da forma como nós vivemos essa aliança. Se nós obedecermos, se nós adorarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós ouvirmos e viermos até Deus, os resultados vão ser uns, e se nós não fizermos isso, vão ser outros. E o que Deus promete, inclusive neste texto e um pouco por toda a Bíblia, é que Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós focamos muito nas necessidades espirituais, ou temos uma tendência para espiritualizar as promessas de Deus, mas eu penso que as promessas de Deus são muito mais abrangentes. Deus quer satisfazer as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades emocionais. Deus quer ir de encontro a isso. O próprio Jesus prometeu, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando isso acontece, então também acontece aquilo que está no verso 5. Diz, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. O que ele está a descrever aqui é o modo como o estilo de vida de alguém que vive essa aliança é apelativo para os outros. É alguma coisa que os outros querem, os outros olham, reconhecem que há uma diferença e querem aquilo para eles também. Por isso eles vêm, eles questionam, eles perguntam. É alguma coisa que é quase magnético, que as pessoas não conseguem olhar para o outro lado. Elas querem também aquilo que nós estamos a viver. Terceiro lugar, terceiro passo para obter esta satisfação plena está no verso 6. Diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o próximo passo é buscar. Buscai. Muitas lojas, eu lembro-me de uma em particular, que é o IKEA, tem uma secção lá num canto a que chamam de oportunidades. E nessa secção eles colocam ali aquelas peças que talvez já estão fora da estação, já estão fora da coleção, agora há uma coleção nova, já tem poucos objetos, talvez até algumas que foram devolvidas por alguém que as comprou. E, portanto, são colocadas ali a um preço mais barato, a um preço mais baixo, e são coisas que têm já poucos exemplares para vender e que são colocados a um preço baixo que é para despachar. E se nós quisermos alguma daquelas coisas, é muito provável que se nós não comprarmos na hora em que nós vemos, se voltarmos lá no dia seguinte, talvez o mais provável é que já lá não esteja. E a oportunidade passou.
No verso 6 há este sentimento de urgência, de alguma coisa que tem que ser aproveitado na hora, de alguma coisa que não pode ser deixado para amanhã, alguma coisa que tem que ser agarrado enquanto antes, enquanto a distância é curta, enquanto é possível ainda uma mudança, e deixar para amanhã pode implicar perder essa oportunidade. Isso não quer dizer que amanhã Deus vá para uma terra distante e que esteja talvez fora do nosso alcance. A verdade é que Deus não quer estar longe, mas nós é que podemos distanciar-nos de Deus. E muitas vezes nós podemos distanciar-nos de Deus a um ponto em que as barreiras que nós colocamos depois são grandes demais para nós mesmos as podermos transpor. Deixar para amanhã pode significar que amanhã vai ser muito mais difícil. Deixar para amanhã pode até significar que amanhã já cá não estamos. Amanhã pode ser tarde. Por isso é que há esta urgência, é preciso buscar aqui, agora, hoje. Buscar é basicamente um movimento em direção a Deus. É eu inclinar o meu coração em relação às coisas de Deus. É ter os meus maiores desejos e vontades aonde Deus está. É procurar até encontrar, é compromisso, é dedicação, é persistência, é determinação, é uma atitude incansável de querer encontrar algo que nós sabemos que é absolutamente necessário e fundamental para as nossas vidas. Buscar é um desejo ardente que vem lá do fundo da alma. É uma ânsia por mais de Deus, por mais da sua vontade, por mais da sua palavra, por mais dos seus planos. É não estar satisfeito até que eu seja tudo aquilo que Deus quer que eu seja. E até que eu tenha tudo aquilo que Deus quer que eu tenha. Em quarto e último lugar, é necessário arrependimento. Verso 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Não podemos nunca ignorar que chegar perto de Deus necessariamente vai implicar uma mudança. Há pensamentos, há atitudes, há conceitos, há desejos que é necessário deixar e há outros que é necessário substituir por esses conceitos que antes tínhamos. Mas esses conceitos ou caminhos ou pensamentos novos, diz a palavra de Deus, são maiores, são melhores do que aqueles que tínhamos antes, porque eles vêm do próprio Deus. Ele diz no verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Eles são mais altos do que os vossos caminhos. E deixar e converter-se ou voltar-se, aquilo que está aí no verso 7, são estas duas facetas do arrependimento. Arrependimento implica necessariamente também uma mudança. E a mudança é possível porque, como diz aí também, Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a compadecer-se. A mudança não só é possível, como é desejável para nós, porque os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Porque os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. A mudança é necessária porque a nossa mente e os nossos desejos são limitados. E porque aquilo que Deus tem é infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É um erro pensar que nós sabemos tudo, que nós achamos que sabemos aquilo que é o melhor, que nós sabemos talvez até aquilo que o próprio Deus vai fazer, ou aquilo que Deus deveria fazer aos nossos olhos. E tentamos encaixar Deus dentro dos nossos padrões e dentro das nossas expectativas e dos nossos desejos. Mas o que Deus diz aqui é que os pensamentos e os planos dele são muito superiores. Pense comigo agora, não diga a ninguém, pense comigo agora. Quais são as suas necessidades neste momento? Aquilo que tem ocupado a sua mente nas últimas semanas, nos últimos dias, uma coisa que é uma necessidade. Pense nisso que tem ocupado a sua mente.
E agora leia o verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Deus tem algo melhor. Apesar das nossas necessidades e que Deus queira suprir as nossas necessidades, Deus tem algo melhor. E a comparação que ele faz é o que está no verso 9. É uma comparação entre o céu e a terra. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É uma comparação entre coisas terrenas e entre coisas celestiais ou coisas espirituais. Quais é que são as melhores coisas? Quais é que são as coisas que realmente duram? Quais são as coisas que não dependem das circunstâncias? E esta comparação continua depois no verso 10, com esta imagem de chuva a descer do céu e que vem sobre a terra. A chuva é uma dádiva dos céus. É algo que cai do céu sobre a terra e, quando isso acontece, traz vida, traz sustento. É um pedaço do céu que é derramado sobre a terra e que traz transformação e produz alguma coisa. Assim diz Deus, é a sua palavra. A palavra de Deus é uma palavra que é criadora, é geradora de vida. É uma palavra que traz à existência coisas que antes não existiam. É uma palavra que transforma, que muda situações. É uma palavra que faz com que apareçam soluções onde antes só parecia haver problemas. É uma palavra que muda vidas, muda histórias, abre caminhos, derruba barreiras e faz aquilo para que o próprio Deus a determinou. Mas no contexto imediato desta passagem, Deus está a falar sobre arrependimento. O arrependimento é possível e é desejável porque Deus afirmou, porque Deus disse que assim era e porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se Deus diz que Ele está disposto a perdoar, é porque Ele está disposto a perdoar e a sua palavra, como diz o texto, não volta para Ele vazia. Para concluir, uma das músicas mais conhecidas do século XX foi uma música dos Rolling Stones, dos quais Mick Jagger é o cantor principal. É uma música que em inglês tem o título I Can't Get No Satisfaction. Em português, eu não consigo ter satisfação. E o refrão dessa música, traduzido, diz basicamente isto: não consigo ter satisfação, não consigo ter satisfação, e eu tento, e eu tento, e eu tento, e eu tento, mas não consigo ter satisfação. E depois ele desenvolve, né, que ouve coisas no rádio e na televisão, e vê esta mulher e aquela, e não consegue ter satisfação. As coisas que lhe apresentam são coisas que nunca trazem satisfação. E tu? E cada um de nós aqui? Temos conseguido encontrar satisfação? Uma satisfação que é verdadeira? Uma satisfação que é plena? Os versos finais deste capítulo descrevem essa satisfação. Verso 12 e verso 13. Diz, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Esta satisfação pode ser descrita como uma alegria que nós encontramos independentemente do lugar onde estamos, uma paz que nós obtemos de saber que estamos no lugar certo. E é uma satisfação que é tão plena que a própria natureza irrompe em celebração. A própria natureza é transformada, diz no verso 13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. A própria natureza, a própria criação é transformada por causa de Deus, é transformada para sempre. É alguma coisa que é eterno, que é duradouro, que não depende de circunstâncias. Este é um tipo de satisfação que está
ainda que possa parecer incrível e quase irreal, mas é um tipo de satisfação que está totalmente disponível e totalmente ao nosso alcance. Mas é necessário querer, é necessário ter sede, é necessário buscar, é necessário reconhecer que não temos dinheiro para comprar, é necessário ouvir esta chamada que nos faz o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma chamada para vir, para comprar e para comer de graça. E todos aqueles que têm uma fome e uma sede tão grande que sabem que é necessária uma mudança e que sabem que nada neste mundo será capaz de saciar essa fome e essa sede. É para esses que esta chamada é feita. Será que hoje e aqui, neste lugar, nesta manhã, há alguém assim? Que assim possa ser nas nossas vidas. Amém. Não sei quantos, tendo ouvido esta mensagem, esta palavra, consideraram que ela é para mim e estariam de facto prontos a entregar a sua vida nas mãos de Deus, aos seus cuidados, buscá-lo verdadeiramente. Não sei quantos aqui desejariam obter esta satisfação plena que somente Deus pode dar. O convite ficou, não sei quem no seu coração está pronto a responder, mas sem nos alongarmos mais, eu deixaria apenas este convite. No final, o missionário João estará lá à entrada, eu estarei também, poderão falar connosco, podemos marcar um encontro para esclarecer melhor e ajudar a receber de graça aquilo que Deus já providenciou, que é uma salvação tão preciosa. É a satisfação plena da sua vida, não apenas neste mundo, mas também na eternidade com Deus. Gostaria de lembrar a todos que cada mês, como promoção dos homens, nós temos uma semana de oração e é sempre a primeira semana completa do mês. Primeira semana que começa segunda-feira e que é amanhã. Amanhã entramos no mês de fevereiro e de 1 até 7 nós temos esta semana de oração. E aqueles que têm pequenas folhinhas como esta vão com certeza lembrar e seguir os assuntos de oração. E vamos ficar de pé, terminar o nosso culto.